Doce criança de verão. Eu trabalhava em um pub de esquina em uma pequena cidade de Minnesota. Mais como um bistrô, suponho, mas sempre foi chamado de pub. Eu cuidava principalmente de pedidos, limpando e preparando bebidas ocasionais. Eu era praticamente o único que trabalhava lá, além dos 2 proprietários, um casal mais velho na casa dos 70 anos. Pensei em procurar outro emprego, mas os proprietários deixaram claro que, se eu ficasse para ajudar, seria o primeiro da fila para comprar o lugar barato quando eles se aposentassem. Foi um bom negócio. Mas trabalhar em um lugar como esse leva algum tempo para se acostumar. Há muitos moradores locais para conhecer e você precisa entender quem é quem e quem faz o quê. E embora a maioria dessas pessoas seja inofensiva e peculiar, houve um casal que simplesmente me irritou. Quero compartilhar minha experiência com essas pessoas. Para alguns, considere isso um aviso. Para outros, pode responder algumas perguntas que você não sabia que tinha. Pat e Angela Fisher eram 2 moradores locais que apareciam apenas uma vez por ano. Eles geralmente eram reservados. Você pode ver um deles fazendo compras ou abastecendo o carro, mas eles não eram realmente do tipo socializador. Houve muita especulação sobre qual era realmente o acordo deles. Alguns pensavam que eram malucos religiosos, enquanto outros pensavam que poderiam ter opiniões políticas extremas. Pessoalmente, eu não tinha certeza. Eles pareciam bastante inofensivos. Os Fishers visitam nosso pub uma vez por ano. Eles se arrumam e saem para comer alguma coisa. Aqueles que moram nesta cidade há bastante tempo sabem que tem uma filha, Helena, mas que ela nunca sai com eles. Nem mesmo em noites agradáveis como esta. Às vezes, você pode vê-la passando de carro pela casa deles, mas a maioria das pessoas não tinha ideia de que tinha um filho. Eu trabalhava naquele pub há 5 anos quando, mais uma vez, os Fisher apareceram. Pat vestia um blazer marrom com uma camisa preta, enquanto Angela usava um vestido branco liso de verão. E como sempre, Helena não estava com eles. Ainda assim, parecia ser algum tipo de ocasião especial. Fui até eles e tentei conversar um pouco sobre estar bem arrumado e desejei-lhes uma ótima noite. Eles não me deram nada com que trabalhar. Nenhuma pista sobre o que eles estavam fazendo ou por quê. Eles apenas pediram a refeição e ficaram sentados em silêncio, olhando pela janela. Voltei para a cozinha e mencionei isso aos proprietários. Eles reviraram os olhos para mim. E eles fazem isso todos os anos desde que a filha nasceu, disse a velha. E eu acho que é um aniversário. Coisa. Deixei minha curiosidade tomar conta de mim. Minha interação final com o casal foi perguntar casualmente como Helena estava. Sem perder o ritmo, Angela respondeu. Ela nem sequer levantou os olhos da mesa. E ela está bem. Está tudo bem. E foi isso. Discussão encerrada. Os Fisher fizeram uma refeição simples e tomaram uma taça de vinho tinto cada. Assim que terminaram, pagaram em dinheiro, deram uma gorjeta decente e foram embora. Eles pareciam estar com pressa, então tentei ao máximo não atrapalhar. Ainda assim, não pude deixar de ficar curioso. Todo mundo sabe que há algo estranho nos Fisher, mas ninguém sabe realmente o que ou porquê. Quando fechamos a noite, limpei a cabine onde os Fisher estavam sentados. Notei algo em comum, a bolsa da Angela. Ela o deixou de lado no início da refeição e deve ter esquecido. Eu iria devolvê-lo, obviamente, mas uma parte de mim não pôde deixar de olhar um pouco mais de perto. Talvez houvesse uma dica sobre qual era o problema deles. Não estou orgulhoso disso, mas vasculhei aquela bolsa. Mas não houve muito. Um número de telefone escrito para um cara chamado Tom. Algumas notas soltas, um pouco de maquiagem, lenços de papel e algumas centenas de notas soltas. Foi basicamente isso. Sem telefone. Decidi que devolveria a eles naquela mesma noite. Eu estava me sentindo um pouco culpado por vasculhar seus pertences pessoais e pensei em fazer algo de bom. Talvez eles fossem apenas um casal estranho. Talvez eu estivesse apenas julgando. Depois do meu turno, entrei no meu Nissan azul celeste e fui até a casa dos Fisher. Vejo isso toda vez que vou trabalhar. Não está muito longe da minha rota. Eram cerca de 22 horas quando parei na garagem deles.
Achei que só entraria e sairia, então não me preocupei em trancá-la. Deixei-o na entrada da garagem, junto com as sobras que levei para casa. Deixei meu telefone lá também, estava carregando. Os Fischer tinham uma bela casa. Uma grande casa de 2 andares com garagem separada e uma pequena casa de hóspedes nos fundos. Sempre adorei sua cor, um verde suave com bordas brancas. Meio que colidiu um pouco com os girassóis azuis no jardim da frente. No momento em que cheguei à porta deles, pude ouvir um estrondo no céu. Parecia que seria uma noite chuvosa. Procurei uma campainha, mas não encontrei, então bati na porta. Algo no ar mudou. Uma súbita falta de som. Como se tivesse vindo de dentro um barulho que mal registrei, que parou com minha batida. Eles estavam conversando? Pat abriu um pouco a porta, mas ela foi bloqueada por uma corrente. Seus olhos se arregalaram. Tive imediatamente a impressão de que havia alguma urgência nisso. E sim, ele disse. E só estou aqui para devolver a bolsa da patroa, e sorri. E você esqueceu no... E sim, claro, e ele interrompeu. E obrigado. Ele estendeu a mão e agarrou-o pela fresta da porta. Quando ele estava prestes a fechar a porta, ouvi o barulho de uma cadeira sendo repentinamente movida pelo chão. Eu tive um vislumbre de alguém. Então a porta bateu na minha cara. Achei que era apenas Helena no fundo, então, sem pensar muito sobre isso, deixei escapar. Em que bom ver você, Helena. Tenha um bom dia. Virei-me para voltar para o meu carro antes que a chuva chegasse, mas ouvi um clique na porta. Pat abriu a porta e me chamou. E espere, e ele disse. Desculpe, eu estava sendo rude. Me desculpe por isso. Sem problemas, dei de ombros. E vocês tenham um bom dia. E não posso aceitar isso, e ele riu. E por que você não entra? Vamos comer uma torta de ruibarbo. E tudo bem, mas obrigado. E tenho certeza que Helena apreciaria a companhia. Dei outra olhada nele e depois de volta ao meu carro. Cada osso educado do meu corpo gritava para eu aceitar, mas outra parte de mim só queria ir embora. Mesmo agora, não pude deixar de pensar que havia algo errado com os Fischer. Mesmo às custas da torta caseira de ruibarbo. E diga a ela que eu disse oi. Sorri e voltei para o carro. A chuva estava chegando. Vi Pat voltar para dentro de casa enquanto colocava chaves e mexia nos limpadores. Certifiquei-me de que o alarme estava desligado. Às vezes pode ficar um pouco problemático. Olhando para frente, notei Pat Fischer voltando para fora, segurando alguma coisa. Alguém estava gritando de dentro da casa. Querida, Spear. Spear. Ela não. Pat Fischer levantou uma espingarda e meus ouvidos estavam zumbindo antes que eu visse o cano brilhar. Levantei as mãos quando uma saraivada de balas de espingarda abriu buracos no capô do meu carro. Momentos depois, a porta do carro se abriu. Eu estava olhando para o cano de uma arma com o ansioso Pat Fischer do outro lado. Ele estava perto o suficiente para eu ver as gotas de chuva em seus óculos. "Em fora!" E ele gritou. "Em fora! Agora!" Sua esposa estava parada na porta, gritando até ficar rouca. Eu apenas coloquei meus braços sobre minha cabeça, mantive meu rosto para baixo e fiz o que me foi dito. Meus ouvidos estavam gritando. Foi como se algo dentro dos meus ouvidos tivesse sido cortado pelo barulho de metal rasgado. E não podemos fazer isso. Angela gritou. E não podemos fazer isso. É muito cedo. Em que escolha eu tenho? Pat gritou de volta. E ela viu. Ela viu. Porra! É como se minhas pernas tivessem esquecido que podiam se mover, então Pat me arrastou pelo rabo de cavalo. A lama fria encharcou minhas calças quando meus joelhos atingiram o chão e fui puxado para cima. Com o cano de uma arma pressionando minha parte inferior das costas, ele me empurrou para a frente. De volta para casa. Agora, no momento, eu realmente não conseguia me concentrar. Minha mente estava correndo em círculos ao meu redor,
tentando descobrir o que diabos estava acontecendo. Mas, olhando para trás, não havia realmente nada que revelasse o quão estranhos os Fisher realmente eram. Havia quadros nas paredes e uma placa na cozinha expressando amor pelo lar. Tapetes bem aspirados e papel de parede desgastado. Eles moravam lá há muito tempo, e isso ficava evidente, mas de uma forma que faz você pensar em uma casa de verdade. E agora, essa ilusão foi destruída. Fui empurrado para o chão, meus jeans enlameados manchando o carpete florido do corredor. Em temos anos restantes, Pat. Anos. Angela Coru. E não podemos fazer isso. Agora não. E é tarde demais, estamos lidando com isso. Pat gritou de volta. E se você apenas a tivesse mantido na cozinha, nós não estaríamos. Ambos se acalmaram e olharam em volta. Angela correu pelo corredor dos fundos até a lavanderia. Momentos depois, houve uma luta. Alguém implorando e Angela protestando por sua vez. Pat estava ansioso para ir ajudar, mas não conseguia me perder de vista. Em vez disso, ele apenas ficou ali, chamando sua esposa. Segundos depois, Angela voltou. Ela passou os braços em volta de Helena, que parecia ter cerca de 14, talvez 15 anos de idade. Ela tinha cabelos castanhos na altura dos ombros, uma camiseta preta e uma calça jeans desbotada. Esta foi provavelmente a primeira vez que a vi de perto. Helena gritava para sua mãe deixá-la ir, enquanto Angela tentava desesperadamente acalmá-la. Calando-a e abraçando-a, Helena não aceitou nada disso. Pronto, doce criança do verão, gemeu Angela. E pronto, pronto. Após uma breve luta, Helena percebeu que não estava indo a lugar nenhum. Por um momento, todos nós simplesmente paramos. O corredor ecoava com respirações difíceis enquanto todos nos entreolhamos. Angela ainda está com os braços em volta da filha. Em lá em cima disse Pat. E um por vez. Helena olhou para Pat com total descrença, então ela notou a espingarda. Seus olhos se arregalaram. Ela não disse nada enquanto nós dois subíamos lentamente as escadas. Angela ficou atrás do marido, espiando por cima do ombro dele. E vamos resolver isso implorou Angela. E ficará tudo bem. Só nos dê um minuto, ok? Ok. Eu não disse nada. Eu apenas olhei para Helena, que parecia tão confusa quanto eu. Fomos empurrados para um pequeno quarto de hóspedes no último andar. Eu poderia dizer que alguém morava lá há algum tempo. O ar estava viciado. Mas o mais notável foram as barras de ferro soldadas à janela. Eles não tinham intenção de nos deixar sair daquela sala tão cedo. No momento MK entramos. Angela pediu desculpas quando a porta se fechou. Havia conjunto de fechaduras do lado de fora, todas clicando, uma por uma. À medida que a chuva lá fora aumentava, podíamos ouvir o vento uivando. A casa gemeu ao resistir à pressão, causando pequenos rangidos e rachaduras nas paredes e no teto. Helena afundou na cama, enterrando o rosto nas mãos. Peguei meu celular, apenas para perceber que o havia deixado carregando no banco do passageiro, bem ao lado das sobras do jantar. Conhece estas pessoas? Helena perguntou. Levei um momento para registrar sua pergunta. Olhei para ela, tentando entender. E é sim, eu disse. E não é. Acontece que esta não era Elana Fisher. Esta era uma garota chamada River. Ela tinha 14 anos e veio originalmente de uma pequena comunidade ao norte de Phoenix, Arizona. Ela conhecia os Fisher há apenas algumas semanas. Acontece que ela foi sequestrada. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas pelo menos estava ilesa. Segundo River, não havia mais ninguém na casa. Não existia Helena, e ela não conseguia entender por que todo mundo a chamava assim. Ela tentou sair, mas os Fishers tinham um lugar trancado. E não tenho ideia de por que eles estão fazendo isso, ela admitiu. E eu não tenho ideia. Eles não me dizem nada. E eles levaram mais alguém. Perguntei. E alguém além de você ou eu?
Ela balançou a cabeça. E mas às vezes os ouço conversando e, disse ela. E olhar. Ela se encostou na parede oposta, pressionando a orelha contra ela. Segui seu exemplo e pude ouvir vozes abafadas lá embaixo. Tinha que haver algum tipo de ventilação passando pela cozinha, levando suas vozes através das paredes. Pat e Angela estavam conversando sobre algo ser muito cedo e mencionaram algo sobre em faltam 4 anos. Eu tentei juntar as peças. Olhei ao redor da sala. Parecia que era um quarto de infância reaproveitado. O papel de parede ainda tinha borboletas coloridas e havia pequenos entalhes na lateral do batente da porta, do tipo que você faz para verificar o quanto alguém cresceu, ano após ano. Mas os entalhes pararam depois de 3 anos. Depois disso, nada. Considerando tudo que eu vi sobre Helena Fisher, ela era uma jovem pálida com cabelos castanhos na altura dos ombros, mas essa era basicamente extensão do que eu sabia. River se encaixava muito bem nessa categoria, mas muitas garotas também. E eles disseram que me deixariam ir e, explicou River. E só preciso ficar mais um pouco. E eles disseram quanto tempo? E algumas semanas, e ela suspirou. E mas isso foi há semanas. E espere. Então você esteve aqui o dia todo? Enquanto eles saíram para jantar? E eles me trancaram no banheiro, e ela assentiu. E eles iam encontrar alguém e depois saíam. Parecia um grande negócio. O bilhete na bolsa de Angela veio à mente. Esse sujeito em tom. Cúmplice? Cerca de meia hora se passou. Então, de repente, ouvi passos subindo as escadas. Pude ouvir Angela implorando e Pat respondendo. E não podemos mantê-la por 4 anos. E ele gritou de volta. E não podemos. E mas não podemos simplesmente. Minha cabeça estava correndo em 3 direções ao mesmo tempo. Pensei em me esconder, atacar, passar correndo por ele, mas, no final das contas, não fiz nada. River e eu apenas nos alinhamos contra a parede, o mais longe possível da porta. Quando Pat entrou, percebi que ele estava instável. Suas mãos tremiam e ele estava com o dedo no gatilho. E você, ele disse, acenando para mim. Em fora. Agora. Angela ficou de lado, com os braços cruzados. Pat me levou para baixo e saiu pela porta dos fundos, passando pela lavanderia. Ninguém disse uma palavra. A essa altura, a chuva estava caindo. Meu cabelo ficou preso no rosto, ardendo em meus olhos. O chão cheirava a terra molhada e algum tipo de produto químico. Talvez amônia. A chuva era implacável. Eu podia ouvir Angela gritando alguma coisa lá de casa, mas não conseguia ouvir o quê. Pat engatilhou a espingarda e falou, aparentemente para si mesmo. E fomos longe demais para parar agora, e, disse ele. E não podemos parar agora. Olhei para ele, apenas para ver a arma apontada em minha direção. Era isso. Ele estava fazendo isso. Naquele momento final, minha mente estava cheia de possibilidades e tentativas de último segundo, mas eu não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Eu estava preso a esse papel de espectador, me vendo através dos meus próprios olhos, incapaz de acreditar que eu estava no cepo. Seus olhos se encontraram com os meus. Ele estava aterrorizado. Angela gritou novamente e os olhos de Pat se desviaram para o lado. Ela repetiu alguma coisa. Seus olhos vacilaram quando ele olhou para ela. E o que? E ele pode usá-la. E ela ligou de volta. E podemos entregá-la a ele e ele pode usá-la. E o que? Por quê? Angela estava correndo para fora, cobrindo a cabeça com uma jaqueta. Enquanto ela corria até Pat, tentei sair da terra, mas ele simplesmente voltou sua atenção para mim. Eu não poderia provocá-lo mais. Em si, se ele puder levá-la, não precisamos nos preocupar. Não temos que lidar com isso. E se ele não fizer isso? E então nós lidamos com isso, e Angela assentiu. E mas se não for necessário, isso é. E sim, não, sim, suspirou Pat.
E sim, isso é bom. Faremos isso. Enquanto os dois falavam, olhei em volta. Estábamos no quintal. A princípio pensei que fosse um jardim, mas não crescia nada. Havia pequenos marcadores de madeira colocados em fileiras de 5, num total de 10. Todos eles numerados de 4 a 13. Olhei para baixo, pressionando a mão na terra. Não muito à minha direita havia outro marcador, com um E14 escrito. O solo ali era mais duro e havia uma pá ao lado dele. O que diabos eles fizeram? Fui levado de volta para dentro. Angela estava parada de lado, balançando para frente e para trás. Eu poderia dizer que ela estava estressada demais. Ela estava olhando para algo na parede, um martelo de madeira. Um martelo de madeira de uma mão, pendurado bem acima da máquina de lavar. Tinha 10 entalhes pretos no cabo. O mesmo número dos marcadores lá atrás. Em Doce Criança de Verão, Angela chorou. E você está voltando para casa, doce criança do verão. Fui levado de volta para cima e Pat jogou uma toalha em mim para me secar. Ao me reunir com River, não consegui parar de chorar. Todo aquele medo que eu estava adiando me atingiu como um caminhão, e todo meu corpo sentiu como se estivesse desligando. Era apenas esse medo que tudo consumia e focado no singular. Passar desta mentalidade dissociativa para a plena compreensão do que estava prestes a acontecer é irreal. Contei a River tudo o que tinha visto lá fora. Os marcadores. O martelo. E levando tudo em conta, tentei adivinhar o que pensava. Eles estavam fazendo algo que já haviam feito antes. Possivelmente até 10 vezes. Eles iriam fazer isso de novo, e possivelmente até mais 4 vezes. Eles tinham algum tipo de cúmplice. Todos esses pedaços estavam começando a pintar um quadro. River mal estava prestando atenção quando olhou pela janela, balançando a cabeça. E você não entende? E ela disse, trêmula. E apenas olhe. Com o que se parece? Fui até a janela e olhei para fora. Linhas organizadas, com 5 marcadores cada. Poderia ser apenas uma coisa. Em túmulos e, eu disse. E parissem sepulturas. Tínhamos que fazer alguma coisa. Qualquer coisa. E quando um relâmpago cruzou o céu, River teve uma ideia. Contamos os segundos até ouvirmos o trovão. Então, com River como observador, viramos cuidadosamente uma cadeira no outro extremo da sala e nos preparamos. Cronometrado com o próximo trovão, quebrei uma das pernas da cadeira. Uma arma improvisada, no mínimo. River apontou que a tempestade estava se movendo muito. Tivemos que pular o próximo ataque, pois não conseguíamos saber o momento. Mas no terceiro ataque, quebramos mais uma perna. Encostado na parede mais cedo, percebi que era bem fino. Tiramos os sapatos e usamos as pernas da cadeira como uma espécie de cinzel. Uma das paredes era feita de gesso, então havia uma chance de conseguirmos fazer um buraco na sala ao lado. Mas tivemos que ser espertos sobre isso. Contando segundos, atacando de uma vez e contando todos os outros golpes. Tínhamos que ser lentos, metódicos e precisos. Demorou algum tempo, mas a tempestade não iria passar tão cedo. Conseguimos fazer um pequeno buraco até a próxima sala, grande o suficiente para River rastejar. Segundos depois, ela deu a volta e destrancou a porta pelo lado de fora. Silenciosamente. Não tinha dúvidas de que Pat atiraria em nós dois se nos visse. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, River me mostrou o quarto em que ela havia entrado. Um pequeno espaço de armazenamento. Além de alguns móveis ocasionais, a maioria das coisas ali eram destinadas a uma criança pequena ou pequena. Não fiquei surpreso, mas River estava apontando para algo específico. Uma pilha de porta-retratos. Helena, 1 ano. Helena, 2 anos. Helena, 3 anos. Então nada. E ela não chegou às 4 e River sussurrou. Então, o que eles? Nós dois ficamos em silêncio. Havia mais nisso. Mas eu neo conseguia descobrir. Ainda não.
Podíamos ouvi-los conversando lá embaixo. Algo sobre um estranho ia aparecer pela manhã. E só mais uma noite implorou Angela. Pat não estava convencido, mas pareceu concordar com relutância. Enquanto conversavam, pensamos em passar por uma das janelas. Seguindo até o final do corredor do andar de cima, encontramos o quarto dos Fisher. Tudo bem organizado e limpo. Nós nos esgueiramos até a janela e a abrimos. Usando meu braço, ajudei River a sair. Ela teve que dar um pulo, mas não foi tão ruim, e ela caiu em solo macio. Mas quando me virei para sair, pude ouvir que a conversa lá embaixo estava terminando. Eles estavam se movimentando. Apontei para River e acenei para ela, implorando silenciosamente para que ela fosse buscar ajuda. Então fechei a janela e corri de volta para o quarto. Não houve tempo. Eu tive que me esconder. Coloquei minha jaqueta e um travesseiro na cama do quarto para fazer parecer que River estava dormindo e escondi a cadeira quebrada atrás da porta. Imaginei que se ficasse suficientemente à direita, eles não viriam um pequeno buraco na parede ao nível do chão. Foi um tiro no escuro, mas pode funcionar. Mas quando voltei para o quarto, havia uma coisa com a qual eu não contava: a fechadura. Não havia como trancar a porta por dentro. E antes que eu pudesse começar a entender, Angela entrou pela porta. Angela olhou para o River adormecido e colocou 2 pratos com algo quente, junto com 2 garrafas de água. Ela olhou para a porta algumas vezes, como se tentasse entender o que estava vendo. Acho que ela concluiu que Pat deve ter esquecido de trancá-la e que devemos ter esquecido. Afinal, por que outro motivo eu ainda estaria naquela sala? Tudo estará terminado pela manhã, sussurrou Angela. E desculpe. Sobre tudo isso, eu não disse nada. Eu apenas peguei um dos pratos, fucei e esperei ela sair. Ela o fez, certificando-se de trancar a porta corretamente desta vez. Pensei em fazer outra tentativa de fuga, mas Angela estava esperando lá fora. Eu poderia ter expandido o buraco na parede e saído, mas a tempestade estava se afastando e sem uma ideia clara de onde eles estavam, eu poderia estragar tudo. Então, novamente, que escolha eu tinha? Cerca de 1 hora se passou. Eu tinha pensado em centenas de planos, mas nada mais parecia plausível. O fato de eu ter conseguido libertar River foi nada menos que um milagre que provavelmente não se repetirá. Mas houve um som que me tirou dos meus pensamentos, um alarme de carro. Alarme do meu carro. River começou isso? Afinal, minhas chaves ainda estavam na ignição. Momentos depois, havia um caos lá fora. Alguém subindo e descendo as escadas. Gritando. Uma porta batendo. Usei a diversão para abrir o buraco na parede até o depósito, saindo para o corredor. O caminho estava claro. Decidi ir para a porta dos fundos. Eu não queria pular de uma janela e torcer o tornozelo, a menos que fosse absolutamente necessário. Se eu tivesse que fugir com pressa, um ferimento seria uma sentença de morte. Espiando pela esquina, as escadas estavam limpas. Desci correndo, passei pela lavanderia e saí pela porta dos fundos. Apenas para acabar cara a cara com Angela Fisher, parada na chuva. Por um momento, apenas olhamos um para o outro. Não sabíamos o que fazer. Meu instinto foi correr, o dela era pedir ajuda. Mas assim que ela abriu a boca, tudo que saiu foi um barulho horrível. Eu não tinha notado River se aproximando dela sorrateiramente, empunhando a pá de jardim. Angela levou uma pancada na nuca. Foi como apagar uma luz, e ela simplesmente caiu de cara no chão. Não muito longe do marcador 14. Não houve tempo para pensar. Agarrei River pela mão e fui direto para a floresta. Mal chegamos à linha das árvores quando ouvi esse doloroso lamento de morte. Você nunca esquece esse tipo de grito, o equivalente emocional de ter o coração arrancado do peito. Pat havia encontrado sua esposa. Segurando River pela mão, atravessamos a vegetação rasteira e entramos na floresta. A chuva deixou todos os galhos, raízes e rochas escorregadios. As folhas grudaram no meu rosto e nas roupas, mas seguimos em frente. De vez em quando ouvíamos um grito distante, às vezes chegando mais perto,
outras vezes parecendo impossivelmente distante. Então, um tiro. Nos jogamos no chão, cobrindo a cabeça. Rastejamos para um local seguro, atrás de uma grande pedra, ouvindo atentamente de onde veio o tiro. Pat estava divagando, gritando, na verdade, para si mesmo. E uma vida para cada ano, era isso que ele queria. E ele chorou. E um ano até ela ter idade suficiente para cuidar de si mesma. Para cuidar de si mesma onde não podíamos. Conseguimos até agora. Você não pode tirar isso de nós. Você não pode. Você não pode. River segurou meu braço com força enquanto ouvíamos. Mal podíamos ouvir alguma coisa por causa da chuva, mas eu sabia a direção geral. Ele estava vindo em nossa direção. E ele vem todo ano. E todos os anos fazemos bem. Fizemos certo. Fizemos tudo. Tudo certo. Ele estava se aproximando. River e eu nos entreolhamos, mas não havia mais para onde ir. Apenas levantar nos exporia. Tudo o que podíamos fazer era ficar abaixados e esperar, esperando que Pat e a tempestade passassem. Mas não tivemos tanta sorte. Pat saiu ao nosso lado, ofegante como um animal. Ele se virou para nós, como se soubesse exatamente onde estávamos escondidos. Apesar da chuva, eu poderia dizer que ele estava chorando. Ele ergueu a espingarda em nossa direção mais uma vez, gemendo como um animal ferido. Clique. Nada. Talvez ele tenha esquecido de engatilhar. Talvez ele estivesse sem lesmas. De qualquer forma, nossos corações dispararam e eu entrei em ação. Peguei a pá de River, levantei-me e corri para as cercas. A pá acertou a mão de Pat, quebrando 3 dedos. Um momento depois, estávamos em uma briga total. Sokar, Chutar, Mortar, Estrangular. E não acabou até que River terminou com uma grande pedra caindo em sua cabeça. Só então pude ouvir a chuva novamente, mas meus ouvidos continuaram zumbindo com o grito lamentoso de Pat muito depois de ele ter ficado quieto pela última vez. Ainda posso ouvi-lo, se ouvir com atenção suficiente. Foi uma longa caminhada. Um pedido desesperado de ajuda. Mas pela manhã estávamos seguros. Agora, tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar disso. Talvez isso soe uma campainha. As matérias falavam de um casal isolado que tinha nada menos que 10 corpos enterrados em sua propriedade. Uma forma louca de luto por uma criança perdida, que nunca chegou aos 4 anos. A maioria dos artigos não mencionava sequestros ou como eles foram mortos. Nunca vi meu nome, nem o de River, felizmente. Houve um jornal estatal que mencionou 2 espectadores em como responsáveis por chamar a atenção das autoridades para este facto. A última vez que ouvi falar de River, ela se reuniu com sua família no Arizona. Ainda estou trabalhando no pub. Tudo isso aconteceu há algum tempo e fiz o possível para não falar muito sobre isso ou insistir nisso. Ainda tenho ataques de pânico pensando naquela arma apontada para meu rosto e ainda consigo ouvir gritos lamentosos à noite. Mas fora isso, estou bem. Pelo menos fisicamente. Mas não faz muito tempo, um homem entrou. Eu não o tinha visto antes, mas era impossível não notá-lo. O homem tinha pelo menos 6'7" e usava todo preto. Cabelos brancos e aqueles olhos azuis intensos e aterrorizantes. Ele almoçou, apresentando-se como Iton N, e me fez algumas perguntas breves sobre os Fisher. Ao terminar, ele sorriu para mim, deixando-me com uma mensagem enigmática final. E algumas pessoas farão qualquer coisa por seu doce filho de verão. Olá! Vejo que chegou até aqui. Já deixa seu like nesse vídeo e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me conte também o que você achou do vídeo de hoje. E agora, tenho 2 sugestões de vídeos. Escolha um e seja feliz, ou algo vai puxar seu pé esta noite e...